Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez à nossa aula. Hoje a gente vai tratar da segunda parte sobre Baixa Idade Média, que aborda dois tópicos, que são eles: a Renascimento comercial e urbano e as cidades medievais, os chamados burgos. Na aula anterior, na parte um, nós tratamos de teocentrismo, feudalismo e cruzadas. E hoje a gente vai tratar desses assuntos. Então, olha só, a gente vai tratar então dessa transição foi o período feudal, a crise do sistema feudal, propriamente dito. A gente vai falar mais de crise na próxima aula, crise da Idade Média e início da Era Moderna. A gente volta a falar dessa crise do sistema feudal. Mas pós-cruzadas tem um fenômeno importante que esse capítulo ainda aborda, que é a respeito da retomada das cidades a partir do comércio. Então, o comércio, o renascimento comercial, daí a palavra renascimento significa que ele está voltando a existir, era algo que tinha sido interrompido, as cidades tinham saído de cena, elas voltam a entrar em cena. Então, sem mais delongas, vamos tratar desses dois assuntos, que é bem interessante, prometo ser breve. Comércio das cidades no mundo feudal. Então, o que está acontecendo? Só para recapitular. Nós vimos que na aula passada tratamos das cruzadas e das principais rotas das cruzadas, aí, na tentativa de expulsar os árabes desse avanço que o mundo árabe fazia na Europa Ocidental. Bom, esse avanço foi interrompido, esse projeto árabe foi interrompido, e a partir desse movimento de pessoas saindo dos feudos, criando um grande exército católico na expulsão dos árabes, esse povo vai, de alguma maneira, com esse movimento todo, retomar o comércio. Aí tem esse mapinha que eu trouxe aqui para vocês, eu dar um zoom aqui, não sei se ficou melhor. Perceba o seguinte, aqui nós estamos falando de Europa Ocidental, onde tem pontinhos vermelhos e pontinhos pretos, são algumas espécies de feiras ou de centros comerciais que vão surgir pós-cruzadas, sobretudo ali com muita intensidade no século XIII. Algumas chamadas feiras medievais, lugares de ponto de troca comercial. A de vermelhinho são as principais. Eu quero chamar a atenção para vocês para alguns pontos relevantes a respeito disso, sobre as rotas comerciais. Primeira coisa, eu quero que você grave esses 3 pontinhos que apareceu aqui, em cima de mim. Esse fenômeno de rota comercial vai surgir no pós-cruzadas. Isso vai se intensificar pelo mar Mediterrâneo, como as setas estão mostrando no mapa ao lado, ou seja, o retorno da cidade de Jerusalém, o próprio movimento das cruzadas vai fazer com que nasça com muita intensidade aqui, ou renasça, melhor dizendo, um comércio ou uma transição, um intercâmbio comercial. E isso vai se intensificar na formação das cidades, que nós já vamos falar delas. As cidades medievais ou os chamados burgos, mas daqui a pouco a gente fala nela. Em especial, os grandes burgos que vão entrar em cena a partir desse momento são as cidades italianas, Gênova, Veneza, Florença, principalmente. Por quê? Como a rota dos produtos do comércio vai se dar a partir do mar Mediterrâneo, essas cidades, a Península Itálica, está ali como um ponto estratégico nessa transição. Por isso, do destaque dessas cidades italianas, mesmo que a Itália não fosse um reino unificado ainda, isso vai acontecer muitos séculos depois, é um dos reinos tardios da Europa Ocidental, mas o fato é, essas cidades vão se protagonizar nesse processo de intercâmbio comercial. Inicialmente, as corporações eram associações de trabalhadores de uma mesma profissão. O que é isso? Se eu estou falando de retomada do comércio, se eu estou falando de formação de cidades comerciais, eu estou falando de uma mudança da base de trabalho. Se no feudo era a servidão e a base era o setor agrícola e a terra, o trabalho braçal na terra, agora novas profissões surgem com o objetivo de atender novas demandas dessas cidades.
E nasce com isso a espécie de associações, que era onde cada um desses trabalhadores se organizavam nessas cidades, aonde havia não só os comerciantes, que eram responsáveis pelas vendas, mas uma espécie de umas manufaturas, de um artesanato, de uma produção de bens de consumo e de bens de uso pessoal e coisa do tipo, vão surgir nessas cidades, naquelas cidades do pontinho que eu mostrei no mapa. E aí algumas profissões, como sapateiros, carpinteiros, pedreiros, enfim, vários alfaiates, vários serviços vão surgir. É interessante a gente parar para pensar aqui, só uma observação nesse ponto, é que isso ajuda a gente a compreender uma fase de um sistema feudal, portanto, de um modelo de sociedade, de uma certa estrutura feudal que era a base de troca, para um comércio que vai favorecer o surgimento do sistema capitalista. O que a gente está vendo aqui nada mais é da origem do capitalismo. É por isso que os historiadores fazem tanta menção a essa fase final da Idade Média. E para não ser diferente, um esquema aqui que ajuda a gente a entender, o início das manufaturas. Isso aqui, quando a gente dá, por exemplo, lá na frente, como formos estudar Revolução Industrial do século XVIII, a gente retoma esses conceitos aqui para mostrar como que, passo a passo, uma sociedade capitalista ia nascendo e, junto dela, uma necessidade industrializadora de produzir mais para vender mais. Bom, mestre de ofício era o proprietário da oficina. Vai ser o burgo autêntico, o autêntico burguês aqui, que era o cara que era um trabalhador, tá? Burguês aqui não era sinônimo de riqueza ainda, era simplesmente alguém que está ocupando essas cidades e vai trabalhar com isso. O oficial era aquele que aprendia, ou que era uma espécie de funcionário desse dono, desse grande artesão. E o aprendiz é uma espécie de um estagiário. Então, nessas corporações de ofício, organizavam-se essas formas de trabalho. Então, nasce aqui cidades comerciais no final da Idade Média, que a gente chama de burgos. Então, essas cidades medievais vão ser chamadas de burgos. E as pessoas que passam a morar nelas, os burgueses, os trabalhadores urbanos, os caras que vão ocupar todos esses ofícios que vão surgir e outros que vão surgir séculos depois. Uma ilustração de como que a retomada do comércio ela vai fazer com que movimenta-se muita grana, vamos dizer assim, muito dinheiro, surge aqui o dinheiro ou o acúmulo de dinheiro, a busca por metais, que vai acontecer um pouco mais tarde, mas já havia um sentimento, mas propriamente dita a ideia de ostentação da riqueza, e vai fazer com que reis voltem a se protagonizar nesse sentido. Aqui tem um exemplo de uma pintura de Afonso II de Aragon. Ele era um rei de Nápoles. Nápoles também era uma cidade italiana que vai se destacar muito por esse comércio medieval, mostrando exatamente isso que eu falei, que é a ostentação desse indivíduo. Agora, olha só, para a gente finalizar, no processo de renascimento urbano, os reis buscavam o apoio da burguesia para se fortalecerem diante da nobreza. Contrataram artistas como músicos, poetas e pintores para permanecerem na corte, o que mudaria definitivamente a sociedade ocidental. Bom, aqui, junto com essa origem dessa cidade comercial, um início de um casamento, onde esse burguês, esse trabalhador urbano, vai começar a se aliançar com a retomada dos reis, porque a partir do momento que voltam às cidades, volta a centralizar o poder na mão dos reis. Nós vamos tratar mais disso na próxima aula, mas já tenha isso em mente. E essas cidades, elas vão ter, basicamente, resumindo, características como essa. Vão ser próximos às feiras, que é aqueles pontos que eu mostrei no início. Vão ser muito conhecidas por esse intercâmbio, movimento de pessoas.
estão totalmente fora daquele mecanismo de feudos, né? Algumas vão surgir ao lado, algumas vão descaracterizar os feudos e vão expandir as fortalezas, as muralhas dos feudos e vão transformar em grandes cidades. Algumas cidades da Europa têm essa estrutura, né, fechada por muros de uma herança, digamos, feudal, e vão ser responsáveis por essa retomada para ocupar certas cidades que já existiam na época do Império Romano, lá atrás, que tinham sido saído do radar, saído fora de cena e vão voltar a aparecer. Bom, dentro desse número de funcionários e de corporações de ofício e de demandas urbanas, surge um personagem aqui extremamente interessante para a gente não só entender cidades medievais, mas principalmente entender como que tudo isso se movimentava. A partir do momento que a gente fala do comércio aqui, de trocas, de intercâmbios comerciais, a gente começa a falar de dinheiro, a ascensão do dinheiro. O dinheiro vai entrar como algo importante para garantir essas trocas de produtos. Não é mais um sistema feudal, onde era a base de troca propriamente dita. Vai ter um dinheiro e vai ser dado um valor monetário a esse objeto chamado dinheiro, e ele surge aqui com muita intensidade. Surgindo o dinheiro, surge uma pessoa, que é o banqueiro, que no período medieval não era o status de banqueiro também que a gente conhece hoje. O banqueiro, aliás, era uma atividade muito pejorativa, porque ainda estamos falando de uma sociedade extremamente católica. Para ilustrar muito bem a figura desse banqueiro e como que ele vivia e como que ele tinha que lidar com algumas questões, eu vou mostrar um resumo de um vídeo que chama Ascensão do Dinheiro, que é um documentário da BBC de Londres, que é bem interessante, mas eu peguei só um trechinho para você entender mais ou menos como que esse banqueiro surgiu nesse contexto das cidades medievais. Este é o lugar onde os judeus de Veneza costumavam fazer negócios. Este lugar era o antigo Banco Rosso. E era aqui que costumavam se sentar atrás de suas mesas, suas tavuli, em seus bancos, seus banchi, a raiz da palavra em italiano para bancos. Havia uma boa razão para os comerciantes virem ao gueto judeu pedir dinheiro emprestado. Para os cristãos, o que os judeus estavam fazendo, emprestando dinheiro a juros, era um pecado. As leis da igreja medieval contra a usura, a cobrança de juros sobre empréstimos, eram um grande obstáculo para o desenvolvimento das finanças na Europa. Afinal, que comerciante cristão temente a Deus arriscaria os tormentos do inferno? Esta visão surpreendente da condenação eterna foi pintada por Giorgio Vasari e Federico Zuccari, o interior da grande cúpula da Catedral de Florença, o Duomo. E abaixo, um outro afresco de Domenico de Michelino, do maior poeta de Florença, Dante Alighieri, segurando sua obra-prima, a Divina Comédia. De acordo com Dante, havia uma parte especial do sétimo círculo do inferno que era exclusivamente reservada para agiotas. Lá, os agiotas eram eternamente torturados com a terra seca e neve congelante, seus pescoços abaixados por bolsas enormes. Judeus também não poderiam emprestar a juros, mas havia uma cláusula conveniente no livro do Antigo Testamento de Deuteronômio, capítulo 23. Não deve emprestar ao seu irmão com juros, mas a um estranho, bem, é uma questão diferente. Em outras palavras, um judeu não poderia emprestar a um judeu, mas poderia emprestar a um cristão. O preço pago pelos judeus para realizar esse serviço foi a exclusão social, portanto, o gueto. E, portanto, a associação de séculos entre judeus e finanças. Uma das poucas formas de atividade econômica da qual os judeus não eram excluídos. Bom, pessoal, então é isso. Com essa aula de hoje a gente termina a parte de Baixa Idade Média. Fica só faltando a transição agora, que a gente vai tratar na próxima aula, que é a respeito
da crise medieval e o início da Era Moderna. Eu espero que estejam todos bem. Obrigado mais uma vez por me aturar e me ouvir. E fiquem em paz. Valeu!